O Tribunal de Contas da União está querendo colocar todo o custo do combate à corrupção, todo o custo que foi empregado para recuperar 15 bilhões de reais para a sociedade nas costas dos procuradores. Isso é o maior absurdo que existe. O que a gente fez foi usar o modelo existente e previsto em lei para trazer procuradores que eram especialistas em combate à corrupção, em cooperação internacional, especialistas em lavagem de dinheiro, para atuar na Lava Jato, justamente para fazer a Lava Jato possível. E o que a gente fez é o que as várias empresas fazem por aí, todo mundo entende o que a gente fez. Quando você traz outras pessoas que moram em outros estados, em outras cidades, para trabalhar em Curitiba, você precisa custear as despesas dessas pessoas, você precisa pagar as passagens aéreas e dar os recursos para eles pagarem hotel, alimentação e por aí vai. Isso é o que está previsto na lei. Isso, aliás, o que é feito até hoje. Se você for olhar na Procuradoria-Geral da República, assessores do Procurador-Geral trabalham nesse modelo. Assessores do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça trabalham nesse modelo. Mas o Tribunal de Contas da União está querendo subverter todo aquilo que foi considerado legal e é considerado legal até hoje para dizer que supostamente seria ilegal e colocar nas nossas costas. A nossa interpretação, a nossa visão é de que isso é um revanchismo, isso é uma vingança, é uma inversão de valores para se vingar de quem combateu a corrupção e desincentivar o combate à corrupção no futuro. O que foi feito é um modelo legal para viabilizar a existência da força-tarefa seguindo a lei. Veja que quem diz que isso foi legal não é a Deltan. Todos os procuradores-gerais da República que atuaram, e não foi só o Janot, foram 3 procuradores-gerais da República, todos os secretários-gerais, todos os procuradores-chefes, a auditoria interna do Ministério Público considerou legais os pagamentos e mais, o próprio corpo técnico do Tribunal de Contas da União. Quem que está agora querendo dizer que isso é ilegal contra todo mundo? Quem está querendo dizer é o corpo político do Tribunal de Contas, são os políticos que estão lá usando toga, e o ministro Bruno Dantas, que está conduzindo isso, a gente precisa saber quem ele é. Ele é apadrinhado de Renan Calheiros, uma pessoa que vê a Lava Jato como inimiga, Renan Calheiros, isso é notório, e ele estava lá no evento de lançamento político da candidatura do Lula. E como que alguém assim, que está lá apoiando a candidatura do Lula, pode atuar num caso em relação à Lava Jato contra todos os pareceres técnicos e contra tudo aquilo que todo mundo disse que é legal para tentar agora virar o jogo contra a Lava Jato. E a gente precisa ressaltar que vários dos ministros dos tribunais de contas são pessoas que foram delatadas em casos da Lava Jato, eles, os filhos deles, e agora a sensação que nos dá, a percepção que a gente tem, é que está acontecendo um revanchismo, uma tentativa de vingança. Olha, isso mostra que se tornou perigoso combater a corrupção no Brasil. É essa a mensagem que eles querem passar. Eles querem que nenhum procurador, juiz, ouse no futuro lutar de novo contra os grandes poderosos lá de cima de Brasília. Eles querem mandar, e eu acompanhei isso pela imprensa, um boleto, uma DARF, no valor de mais de 3 milhões de reais para minha casa, para a casa de outros procuradores, e isso não tem o menor cabimento. Vejam que em relação a Deltan, em relação a mim, eu não recebi essas diárias e eu não autorizei essas diárias. Por que eles tentam me responsabilizar? Eles alegam que eu notoriamente fui coordenador da Lava Jato, mas eu era coordenador da atividade nos processos e investigações. Quem cuida de pagamento de salários e verbas, quem cuida do pagamento de compra de papel e de atividades administrativas é a Procuradoria-Geral da República. Eu não tinha nada a ver com isso. Ou seja, eu não recebi, mais uma vez, eu não recebi essas diárias, eu não autorizei, mas eles tentam, de algum modo, colocar o meu nome dentro disso. E quem está fazendo isso são ministros que estão aí na imprensa, é público, ministros que têm matérias falando que eles passam até um terço do ano viajando com o dinheiro público, que foram para a Europa e a Ásia conhecer o 5G com 40 mil gastos em diárias, que foram passar 12 dias em Paris, Lisboa, com tudo pago, e para fazer uma atividade que não é uma atividade técnica de TCU. E aí eles estão tentando agora achar qualquer vírgula, qualquer coisa para fazer uma interpretação e tentar nos responsabilizar por algo que não é da nossa responsabilidade. Isso é uma total inversão de valores. O que a gente vê hoje são corruptos soltos e a gente vê processos anulados e corruptos com dinheiro no bolso em razão disso, enquanto quem está pagando é quem combateu a corrupção. Desde 2015, a gente já antecipava, a gente falava, vai existir uma reação contra o combate à corrupção, porque é o que a gente viu na Itália, é o que a gente viu na Grécia, é o que a gente viu na Romênia. Sempre que promotores e juízes trabalham de modo firme, consistente, colocam a cara a tapa contra a corrupção, o sistema político, em algum momento, ele se reorganiza e ele reage. Ele reage para buscar a própria impunidade. Mas no Brasil, como disse o ministro Barroso, eles não querem só impunidade, eles querem mais, eles querem vingança contra os promotores e juízes que ousaram combater a corrupção. Gente, basta olhar o que aconteceu ao longo da história. Sempre que teve alguma rebelião contra o status quo, contra os poderosos do momento, e a Lava Jato, a gente pode olhar ela como uma espécie de rebelião contra os corruptos, uma rebelião dentro da lei
contra os poderosos que comandam o país, que nos saqueiam há décadas. Sempre que aconteceu isso ao longo da história, o que eles fazem? Eles enforcam os líderes da rebelião. O que eles querem para que nunca mais aconteça, para que ninguém nunca mais ouse contestar os poderosos. E é o que eles querem fazer agora. Ainda que a Lava Jato tenha corrido de novo, totalmente dentro da lei, eles estão tentando distorcer a realidade, criar alguma coisa para tentar fazer com que ninguém mais nunca ouse enfrentar os poderosos corruptos do Brasil. É isso que a gente está vendo. Hoje a Lava Jato e o combate à corrupção não pagam por eventuais erros, não. Pagam pelos acertos, pagam por ter colocado corruptos poderosos atrás das grades, como nunca aconteceu em séculos no Brasil. Essa é a razão da reação contra a Lava Jato, essa é a razão do esvaziamento do combate à corrupção que está acontecendo. E se você me perguntar quanto já foi destruído, pelas nossas pesquisas aqui, menos de 20% foi destruído. Claro que casos simbólicos. Agora, o problema é que as decisões que estão destruindo esses 5, 10, 15 casos criminais são razões que podem ser usadas nos outros mais de 90 casos criminais que estão lá pendentes de julgamento. Então, quando o Supremo Tribunal Federal muda a regra em relação à competência, onde deve ser julgado um caso, em Curitiba ou em Brasília, ou quando o Supremo muda a regra em relação à competência, onde deve ser julgado um caso, na Justiça Federal ou Eleitoral, e permite que essa nova regra seja aplicada pelo passado, isso permite que uma série de casos, um sem número de casos, sejam anulados. E aí eles vão examinando um a um e vão derrubando, e cada vez isso vai se tornando um bolo maior. Agora, se você me perguntar se, apesar dessas derrotas parciais, recentes especialmente, que a Lava Jato está sofrendo, se valeu a pena a Lava Jato, se a Lava Jato alcançou bons resultados, a Lava Jato alcançou 3 resultados inéditos. Primeiro, vários corruptos poderosos foram parar atrás das grades e foram soltos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que impediu a prisão em segunda instância, senão continuariam presos. E existe uma perspectiva de que eles venham a ser responsabilizados, mas grande parte deles já foi responsabilizado pelo menos em algum período. Em segundo lugar, foram recuperados bilhões de reais para a sociedade, entregues, devolvidos por criminosos confessos. E esse dinheiro ainda está nos cofres públicos e a gente vai lutar para que permaneça nos cofres públicos. E, em terceiro lugar, foi revelado o monstro da corrupção brasileira. E esse diagnóstico, ninguém vai tratar uma doença sem antes saber o diagnóstico da sua doença. Esse diagnóstico da grande corrupção é algo que não tem preço. Esse diagnóstico ele nos permite agora lutar por mudança. Hoje, o que está acontecendo é que eles fizeram tantas mudanças nas leis, tantas mudanças nas decisões, proibindo prisão em segunda instância, mudando regra de colaboração premiada, mudando regra de prisão preventiva, acabando com a improbidade administrativa. Eles mudaram tanto que hoje é mais difícil você combater a corrupção do que era no passado. A razão pela qual eu entrei no Partido Podemos foram duas, basicamente. A primeira razão é o fato de que o Partido Podemos ele tem votado dentro da pauta anticorrupção, ou seja, a favor do combate à corrupção, de modo muito consistente ao longo das votações nos últimos anos. Então, é um partido alinhado com a principal causa que eu defendo. Em segundo lugar, quando você sai do ambiente em que você está seguro com o Ministério Público e vai para o ambiente político, em que o que você conhece do ambiente político é o que de pior existe nele, você conhece conchavos, corrupção que você investigou, você quer ir para um lugar em que você tenha alguma referência, em que você conheça pessoas que sejam algum tipo de referência na política. E dentro do Podemos, no Paraná, estão 3 senadores que têm atuado não só contra a corrupção ao longo dos últimos anos, mas em relação aos quais jamais surgiu qualquer notícia de crimes praticados, de desvios praticados. São pessoas que são referências da vida pública, que são os senadores Orovício Guimarães, Flávio Arnes e Álvaro Dias. Então, essas foram as razões pelas quais eu decidi entrar no Podemos e decidi permanecer no Podemos até hoje. E é um partido que, vou colocar uma terceira razão que foi essencial ainda para entrar no Podemos, foi um partido que me deu liberdade para eu defender uma causa suprapartidária, que não é uma causa partidária, que é a causa da renovação legislativa, apoiando esse projeto da sociedade civil chamado de 200+, que o objetivo é colocar 200 pessoas de diferentes partidos que façam a diferença, que tenham compromissos concretos com o combate à corrupção, com a redução e extinção do fundo eleitoral e com a preparação política. O ex-juiz federal Sérgio Moro é uma pessoa que eu acompanho e eu tenho acompanhado as notícias pela imprensa. Agora, cada um de nós tem uma jornada relativamente independente, ele tem um projeto à presidência, eu tenho um projeto de mudança de Congresso Nacional. E justamente porque a campanha presidencial ela polariza, ela divide, o meu foco tem estado exclusivamente numa campanha para o Congresso Nacional. E não importa quem que você quer para presidente da República. Se o presidente da República teu chegar lá, ele vai ficar refém do Congresso Nacional se a gente não tiver um bom Congresso. Ele vai ficar refém de fisiologismo, de corrupção, refém de toma lá da cá,
e de outros tipos de práticas espúrias.